Revelado. A verdade emocionante que exporá o plano da minha nura e mudará tudo em 30 dias. Henrique, um jovem de 25 anos, passava os dias sob o peso esmagador das expectativas de seu pai, um respeitado agricultor da pequena cidade do interior do Brasil. Cada olhar desaprovador do pai fazia seu coração disparar. Ele não queria ser agricultor. Ele sonhava em criar, em dar vida a móveis incríveis a partir de pellets. Mas a sua família e os vizinhos mal percebiam seu talento, sempre ridicularizando suas criações, enxergando-as como meras brincadeiras de um jovem que não sabia o que era responsabilidade. Era um aperto no peito, uma angústia que o acompanhava a cada dia. Em uma dessas tardes abafadas de verão, enquanto ajudava sua mãe a limpar o velho galpão da fazenda, um canto empoeirado chamou sua atenção. Um brilho peculiar emanava de uma caixa de madeira antiga, quase escondida entre ferramentas quebradas e sacos de grão. Com as mãos trêmulas, Henrique a abriu e ficou em estado de choque ao encontrar cartas de sua avó, escritas com amor e esperança. As palavras dela falavam de um sonho: abrir uma empresa de móveis. Ela também conhecia o peso das expectativas, mas lutou. Henrique sentiu um arrepio quando leu sobre os desafios enfrentados por ela, sobre sua coragem em insistir em algo que a sociedade não via como válido. Eu não deixarei esse sonho morrer, pensou Henrique, enquanto as lágrimas escorriam em seu rosto. A voz da sua avó ecoava em sua mente, como se ele pudesse senti-la ao seu lado, o encorajando, mostrando o caminho. A revelação das cartas não foi apenas um vislumbre do passado, mas uma chama acesa dentro dele. Agora, ele precisava transformar aqueles sentimentos e narrativas em ação. Determinado, ele decidiu que faria a feira local em 30 dias a sua grande oportunidade. A adrenalina corria por suas veias, mas a dúvida também começava a se formar. Ele sabia que os conhecidos iriam comentar, zombar, e seu pai... Seu pai jamais entenderia, mas a imagem do olhar orgulhoso de sua avó o motivava. Era como se ela dissesse: vai, Henrique, lute pelo seu sonho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E aí começaram os dias intensos. Ele se trancava no galpão, criando peças inspiradas nas cartas da avó, que lhe apareciam em visões, com conselhos e sorrisos. Mas os comentários negativos da comunidade e a pressão do seu pai para que seguisse o caminho tradicional da família eram constantes. A cada sabotagem em seus projetos, seu coração afundava como uma âncora. Ele batia de frente com a desconfiança de todos. Henrique, você está jogando sua vida fora! Gritava seu pai, a voz dele reverberando nas paredes frias da antiga fazenda. O cansaço e a luta interna aumentavam, e uma semana antes da feira, Henrique encontrou-se em confronto com seu pai. As palavras afiadas cortaram o ar, e ele, ofegante, se viu tendo que decidir se continuaria acreditando em uma paixão nova e arriscada, ou se entregaria sua vida aos planos seguros, mas sem alma. O embate emocional fez sua visão da avó surgir mais forte, mas algo mais estava por vir. Algo que mudaria tudo. A verdade sobre a história da avó estava prestes a ser revelada, mostrando que as reviravoltas da vida não terminam onde elas parecem. Henrique tinha que descobrir o que isso significava. Os dias que se seguiram ao confronto com seu pai foram um turbilhão de emoções. Henrique acordava todas as manhãs com o coração acelerado, ansioso por encontrar um novo jeito de transformar a madeira em arte. No entanto, em cada batida do martelo, a dúvida se tornava mais intensa. O galpão era seu refúgio, mas também o cenário de suas inseguranças. Naqueles momentos silenciosos, Henrique se lembrava das cartas da avó, do amor que existia nelas.
Ele pegou uma delas, relendo as palavras que pareciam agora mais relevantes do que nunca. A vida é feita de escolhas, Henrique. Não tenha medo de seguir seu coração. Ele se perguntava se a avó tinha enfrentado o mesmo tipo de pressão. As expectativas da família, a necessidade de se conformar. Era tudo igual, passado e presente em um ciclo repetido. Quando a feira se aproximava, a ansiedade tomava conta dele. Henrique decidiu que, se fosse se expor, faria isso de uma maneira que surpreendesse a todos. Ele trabalhou noites a fio, dando forma a uma peça que seria não apenas um móvel, mas a representação do seu sonho. Uma mesa grande com detalhes rústicos e acabamentos delicados, uma verdadeira obra-prima a partir de pallets. Na véspera da feira, enquanto a cidade se preparava para a celebração, Henrique teve uma visita inesperada. Era sua mãe, trazendo uma bandeja de bolos caseiros. Ele estava ocupado, a tensão pulsando em seus dedos, quando ela o interrompeu com um sorriso suave. Henrique, querido, você está pronto para amanhã? Ele hesitou. O olhar dela, repleto de preocupação, fez seu peito se apertar. Eu não sei, mãe. E se nada disso der certo? E se as pessoas não gostarem? Ela se sentou à sua frente, tomando a mão dele entre as dela. Henrique, eu sempre acreditei em você. Sua avó sempre acreditou. Todo mundo pode ter suas opiniões, mas o que realmente importa é o que você sente. Você precisa mostrar ao mundo quem você é. As palavras da mãe eram como um bálsamo no seu coração apertado. Ele sentiu uma onda de gratidão e a certeza de que, mesmo que sua avó não estivesse presente fisicamente, ela sempre estaria ao seu lado, perto de sua essência. Na manhã da feira, o vento soprava fresco e os raios do sol refletiam na madeira polida da sua mesa. As pessoas começaram a chegar, e Henrique sentiu o pulso acelerar. Ele estava lá, exposto. Olhos curiosos e questionadores se fixavam nele. Cada olhar era como um dardo. Mas ele se manteve firme. Quando a feira começou, as primeiras reações foram de surpresa. Ao ver a mesa, alguns se aproximaram, admirando os detalhes que o tornavam único. Ele sorriu, os elogios eram como música para seus ouvidos. Mas o momento de tensão chegou quando seu pai apareceu, logo ao final da manhã. O rosto dele estava sério, e o coração de Henrique afundou na expectativa de mais uma crítica. O que você pensa que está fazendo? Perguntou seu pai, a voz grave cortando o ar. Henrique esperou um momento, olhando dentro dos olhos do homem que sempre representou a autoridade em sua vida. Era a hora da verdade. Estou mostrando quem eu sou. O que eu posso fazer? Respondeu, a voz firme. Em seu peito, algo balançava entre medo e determinação. E então, tudo mudou. A resposta do pai ficaria na balança das consequências e revelações. Ele reconheceria a coragem do filho ou permaneceria preso às suas próprias crenças? A tensão era palpável, e a resposta parecia estar prestes a revelar o verdadeiro futuro que Henrique tanto desejava. A resposta de seu pai pairou no ar, densa como as nuvens que ameaçavam uma tempestade. Henrique segurava a respiração, a incerteza o esmagando por dentro. O homem que havia representado força e autoridade em sua vida agora parecia um estranho. O silêncio ao redor era ensurdecedor e as vozes da feira tornaram-se um zumbido distante. Foi então que o pai de Henrique decidiu quebrar o silêncio. Ele balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos na mesa. Você sempre teve talento, filho, mas acha que isso é vida? A pergunta foi quase um sussurro, como se estivesse se convencendo mais do que a Henrique. Um golpe no estômago. Henrique sentiu raiva, confusão e tristeza se misturarem em um turbilhão. Ele sempre desejou a aprovação do pai, mas não daquela maneira. Ele se preparou para protestar, mas as palavras falharam. Papai, isso não é só um hobby, é meu sonho. A determinação tomou conta de sua voz, que crescia a cada palavra. Eu sei que posso fazer isso. Nesse instante, passou pela cabeça de Henrique que talvez o pai também estivesse com medo. Medo de perder o filho para um mundo em que ele não tinha controle.
Medo de errar ao ter deixado Henrique se aventurar nessa jornada. O olhar do pai começou a se suavizar. Ele observava a mesa com uma atenção diferente, como se visse ali mais do que madeira e ferramentas, como se visse o esforço e a paixão embutidos em cada detalhe entalhado. Sua avó, ela sempre soube. Ele começou, a voz embargada. Ela dizia que você tinha um brilho especial. As lágrimas ameaçaram escorregar do rosto de Henrique. Ele se lembrou de como a avó acreditava profundamente em seus sonhos e de como tanto esforço para fazer sua arte valesse a pena. Eu quero fazer algo que importe, pai. A sinceridade em sua voz ressoou. Quero que você veja isso. Todo o meu esforço, toda a paixão, tudo. Os olhos do pai brilharam por um momento. Ele se aproximou, passando a mão pela textura da mesa, absorvendo cada detalhe. Mas se você realmente quer seguir isso, disse ele, a voz cheia de emoção, então nós vamos fazer isso juntos. Uma onda de esperança tomou conta de Henrique. A emoção da conexão inesperada com seu pai era quase palpável. O resto da feira passou em um borrão. As pessoas continuaram se admirando com a mesa, mas para Henrique o mais importante já havia acontecido. Ele tinha se revelado. E não só isso, ele havia também começado um novo capítulo na relação com seu pai. Com a emoção à flor da pele, Henrique sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Cada dia seria uma nova batalha para se afirmar como artista e como homem. Mas agora, ele não estava sozinho. As semanas se passaram e o relacionamento dos dois foi se transformando. Henrique trabalhou em novos projetos, aprendendo a equilibrar a arte com as expectativas do pai, e sua mãe sempre ao lado, incentivando essa nova fase. No entanto, um dia, enquanto organizava seu galpão, encontrou originais antigos que pareciam ter pertencido à sua avó. Ele sentiu algo estranho, uma conexão com aquele passado esquecido e a necessidade de descobrir mais. O que aqueles documentos significavam para a história da sua família? De repente, uma onda de curiosidade o invadiu. E ali no galpão, Henrique percebeu que não só a sua história estava sendo reescrita, mas também a de toda a sua linhagem. Ele precisava saber. Então ele decidiu que iria compartilhar esse mistério com seu pai. Uma nova jornada estava prestes a começar, e a pergunta que pairava no ar era: o que mais Henrique descobriria sobre sua família, e principalmente sobre si mesmo? Henrique não conseguia parar de pensar nos documentos que encontrara. Aquela papelada antiga parecia uma porta escancarada para o passado, um convite para mergulhar em memórias que ele sequer imaginava. Com a empolgação crescente, decidiu que precisava mostrar tudo ao pai. Ele estava curioso para ver a reação do homem que, até então, nunca falara muito sobre sua própria história familiar. Naquela tarde, o sol estava num tom dourado, filtrando-se pelas janelas do galpão. Henrique organizou cuidadosamente os papéis sobre a mesa do trabalho, seu coração disparando em antecipação. Os documentos eram cartas, registros e desenhos, visivelmente resquícios de uma vida que ele sabia que não poderia ignorar. Aquela não era apenas uma busca por informações, era uma busca por conexão. Quando o pai chegou, Henrique sentiu um frio na barriga. Os dois estavam mais próximos agora, mas ainda havia um certo receio no ar. O homem entrou com a expressão cansada, mas ao ver o filho sentado com os papéis espalhados, uma centelha de curiosidade surgiu em seu olhar. — O que você tem aí, Henrique? Questionou ele, aproximando-se da mesa. — Pai, você se lembra da sua mãe? Da minha avó? Perguntou Henrique, hesitando, mas sabendo que precisava começar de algum lugar. Encontrei algumas coisas dela no galpão, uns documentos que... Bem, eu achei que você gostaria de ver. O pai deu um passo à frente, seus olhos se fixando nos documentos. Ele pegou uma das cartas, balançando-a entre os dedos. A expressão em seu rosto mudava conforme lia, como se estivesse percorrendo uma estrada de lembranças e emoções há muito esquecidas. Eu não olhava para essas coisas há anos, disse ele, a voz trêmula. Sua avó tinha uma história muito rica. Ela falava sobre suas origens, mas eu deixei o tempo passar e não dei a devida importância.
Henrique observava o pai, percebendo a fragilidade em sua voz. Nesse momento, viu as camadas de dor e saudade expostas, uma vulnerabilidade que nunca tinha presenciado antes. "O que você pode me contar sobre ela?" Henrique perguntou, tentando que a conversa fluísse. Ele sabia que, ao falar do passado, poderia ajudar a cura de feridas não resolvidas. O pai respirou fundo, e Henrique podia ver que estava buscando palavras. Ela acreditava que a arte era a maneira mais pura de nos conectarmos uns com os outros. Para ela, cada peça que fazia tinha uma história a ser contada. E era verdade, filho. Penso em tudo que minha mãe fez e como eu deixei isso em segundo plano. Um nó se formou na garganta de Henrique. Ele compreendeu que, de alguma forma, o amor e a paixão pela arte estavam sendo passados de geração para geração, e agora era a hora de reviver essa centelha. "Pai, podemos fazer algo com isso. Podemos honrar a memória dela, explorar essa história juntos." O entusiasmo nas palavras de Henrique era evidente. Após um silêncio carregado de emoção, o pai assentiu lentamente. A decisão de explorar o passado acendeu uma luz nos olhos dele. "Você está certo. Vamos descobrir de onde viemos." A energia na sala mudou. Apostos aos desafios que viriam, Henrique e seu pai estavam juntos nessa busca. Porém, à medida que mergulhavam nas cartas, o que encontrariam poderia não ser apenas revelações sobre sua avó, mas aspectos do passado que poderiam abalar as fundações que sustentavam a família. Segredos que poderiam mudar tudo. E, no fundo, Henrique sabia que essa jornada seria muito mais profunda do que ele imaginava. O que aqueles documentos realmente escondiam? E o que os segredos do passado poderiam significar para o futuro deles? Henrique e seu pai passaram a tarde em meio aos documentos, a atmosfera densa de reverência e um misto de nervosismo. Cada carta aberta revelava fragmentos de uma vida que parecia, ao mesmo tempo, familiar e estranha. O pai, mais à vontade agora, começou a compartilhar histórias sobre sua mãe que Henrique nunca tinha ouvido. Ela costumava dizer que cada desenho que fazia transmitia um pedaço de sua alma. "Olha aqui", apontou ele para um esboço com traços delicados de uma flor. Essa era a flor preferida dela. Sempre que via uma, se lembrava de como a vida é efêmera, mas linda ao mesmo tempo. As palavras do pai tocaram Henrique profundamente, e ele ficou sentado, imaginando a avó rindo, cheia de sonhos e esperanças. A intensidade do momento era palpável. O galpão, que antes parecia apenas um lugar de trabalho, agora se tornava um santuário de lembranças e emoções. Mas conforme avançavam nas páginas amareladas, Henrique notou que algumas cartas estavam cobertas de um cuidado exagerado, como se fossem tesouros valiosos. Ao pegar uma delas, sem querer, um pedaço de papel caíra ao chão. Ele se agachou, pegou o que parecia ser um antigo recibo. Aquele papel, desbotado e rasurado, parecia diferente dos outros. "O que é isso, pai?" ele perguntou, segurando o recibo com um olhar curioso. O pai examinou o papel e a expressão em seu rosto mudou. A curiosidade rapidamente deu lugar a uma apreensão visível. Henrique sentiu um arrepio na espinha. Trata-se de algo que ele não previra. Isso é de um lugar que eu conheço. Um ateliê de arte que sua avó costumava frequentar. Mas não é só isso." Ele parou, parecendo pesar cada palavra. Ali, ela fez amizades que mudaram suas perspectivas de vida. Algumas delas não eram apenas colegas de arte. Eram cúmplices de segredos. O coração de Henrique disparou. Que tipo de segredos eram aqueles? Por que seu pai estava hesitando em falar? Em um momento de impulso, ele pressionou. "Que segredos, pai? O que mais você sabe sobre ela que não me contou?" As palavras pareciam ecoar na sala, e o olhar do pai se afastou como se estivesse revivendo um pesadelo. Ele respirou fundo, lutando contra a maré de emoções que subia. A tensão no ar ficou quase insuportável. "Olha, filho, sua avó era uma mulher forte e independente", começou ele, como se estivesse preparando o terreno.
Ela lutou muito para criar a família que temos hoje, mas nesse caminho, alguns detalhes ficaram ocultos. O que eu posso dizer é que as relações que ela teve nesse ateliê foram mais complexas do que se imagina. Algumas dores duraram mais do que deveriam. Henrique franziu a testa, processando. Não era apenas a busca pela história da avó que estava diante dele, mas a revelação de que as conexões familiares eram mais complicadas do que parecera. A sombra de segredos pairava, feroz e instigante. Precisamos ir até lá, pai. Henrique decidiu em um impulso. A paixão pelo desconhecido tomava conta dele. Precisamos entender tudo isso. O pai fechou os olhos por um instante, como se estivesse enfrentando uma tempestade interna. Por fim, ele assentiu, mas Henrique podia ver que, por trás daquela aceitação, havia um medo latente. O desejo de descobrir se tornara um compromisso. Esperança e trevas se misturavam enquanto Henrique e seu pai se preparavam para se deparar com a verdade, que, sem dúvida, balançaria as bases de suas vidas e mudaria o futuro de sua família para sempre. Qual tipo de verdades os aguardavam naquele ateliê? E o que os segredos da avó realmente significavam para eles? Essa jornada estava apenas começando, e Henrique sabia que cada passo o levaria mais fundo nas raízes de sua história. No dia seguinte, o sol surgiu timidamente entre nuvens pesadas, como se estivesse prenunciando uma revelação sombria. Henrique e seu pai estavam juntos na pequena cozinha, onde o aroma do café fresco contrastava com a tensão no ar. As palavras não poupavam espaço entre eles e as perguntas de Henrique pulsavam em seu peito. Então, pai, e se a gente soubesse exatamente o que aconteceu naquele ateliê? Questionou nervoso. E se houver algo mais? Algo que possa mudar a forma como vemos a nossa família? O pai começou a mexer a colher na xícara com um ritmo lento, quase automático. Seu olhar estava perdido, como se mergulhasse em lembranças que preferia esquecer. O silêncio estendeu-se por alguns minutos, até que ele finalmente disse: E se, às vezes é mais fácil viver na ignorância, filho, mas você tem razão. Conhecer a verdade pode trazer dor, mas também pode nos libertar. Henrique assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. O receio e a curiosidade se entrelaçavam em sua mente, e ele sabia que não poderia voltar atrás. O que encontrariam no ateliê? A imagem da avó, uma mulher cheia de vida, agora se tornava mais complexa e intrigante. Depois do café, pai e filho pegaram o carro e seguiram em direção ao ateliê. O caminho era familiar, mas as expectativas torturavam Henrique. Ele sentia que cada quilômetro percorrido os aproximava não apenas do ateliê, mas de uma verdade que poderia virar suas vidas de cabeça para baixo. Ao chegarem, o lugar parecia uma cápsula do tempo. O ateliê ainda exalava a essência da arte, com paredes decoradas por pinturas vibrantes e esculturas intrigantes. Havia poeira nos cantos, mas a beleza do espaço era inegável. Sentiam o peso das histórias que ali foram criadas. Com passos hesitantes, eles adentraram o espaço. Um silêncio quase reverente os envolvia, enquanto Henrik tentava absorver cada detalhe. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando o chão de madeira desgastada, e fazia com que todo o lugar pulsasse com a energia de tantas criações. Vamos começar por aqui, sugeriu o pai, aproximando-se de uma mesa repleta de tintas e pincéis. Enquanto examinavam o ambiente, Henrique ligava as peças em sua mente. Seu olhar parou em uma foto pendurada na parede, onde a avó sorria ao lado de algumas mulheres. Ele se virou para o pai, a excitação em seu olhar. Quem são elas? O pai pareceu hesitar antes de responder. A tensão em seu rosto era evidente. Eram amigas delas, pessoas importantes na vida da sua avó. Mas, como eu disse, essa amizade não era simples. Henrique sentiu um nó se formar em seu estômago. O que mais havia nessa história? E quantas verdades estavam escondidas nas entrelinhas? Vamos falar com elas, decidiu Henrique, a determinação transparecendo em sua voz. Precisamos saber tudo. O pai respirou fundo como se esperasse um furacão.
Ele sabia que a conversa de verdade faria a poeira assentar. Mas algo brilhava nos olhos de Henrique. Uma centelha de esperança e coragem. Você está certo, filho. Precisamos encontrar essas mulheres. Talvez elas possam nos ajudar a entender o que se passou. Quando deixaram o ateliê, Henrique sentiu que estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas. Perguntas fervilhavam em sua mente, e ele levou a mão ao coração, sentindo seu ritmo acelerado. Como seria a conversa? Quais segredos viriam à tona? O caminho de volta estava carregado de possibilidades. Elas dançavam no ar, levando Henrique a pensar que, no fundo, a verdade poderia não ser tão aterrorizante assim. Pai, e se tudo isso for bom? E se no final conseguirmos curar feridas que nem sabíamos que existiam? O pai olhou para o filho, a expressão dele suavizando, trazendo um leve sorriso. Havia uma conexão ali, uma esperança crescente. Mas antes que pudessem relaxar, um novo pensamento iluminou a mente de Henrique. Mas e se a verdade for dolorosa? E se nos perdermos ao invés de nos encontrarmos? A pergunta pendia no ar pesado como um último dilema. O horizonte se estendia para eles, cheio de dúvidas e promessas, enquanto a estrada levava ao desconhecido. Qual seria o destino dessa busca? E o que descobrir seriam realmente segredos guardados ou soluções para um passado densamente oculto? A busca por respostas se tornou uma força motriz na vida de Henrique. Após aquele dia no ateliê, ele não conseguia mais pensar em outra coisa. As mulheres da foto estavam se tornando fantasmas em sua mente, sussurrando promessas de verdades ocultas. Ele anotou os nomes que conseguiu se lembrar, e enquanto se preparava para uma nova jornada, o dia passou se arrastando, como um rosário de horas. Na manhã seguinte, pai e filho se reuniram em torno do café da manhã, a atmosfera carregada de expectativa. Vamos ligar para elas, Henrique decidiu firme. Seu pai observou-o, e embora houvesse uma sombra de preocupação em seu olhar, havia também compreensão. Ok, mas vamos com calma. Não sabemos o que essas mulheres podem revelar. Algumas verdades podem ser realmente pesadas. Henrique assentiu, mas dentro dele uma chama crescia. A ideia de conhecer as amigas da avó parecia uma missão sagrada. Depois de algumas tentativas, conseguiram o telefone de Amanda, uma das mulheres da foto. O pai respirou fundo, seu semblante idoso e sábio parecia menos pressionado, como se a ideia de buscar respostas começasse a trazer um pouco de paz. Vou ligar, disse o pai com um tom decidido, enquanto o coração de Henrique disparava em expectativa. Após alguns tentativos, Amanda atendeu. A voz dela era suave e parecia haver uma leve tristeza subjacente. Henrique mal conseguia ouvir as palavras, mas o jeito como o pai falava fazia com que ele sentisse cada emoção. Ele percebeu que estava ansioso, temendo que, ao falarem, o que estava guardado na memória de sua avó revelasse algo que eles não estavam prontos para suportar. Oi, Amanda. Aqui é o João, o filho da Marisa. Você se lembra? O pai conseguiu inserir uma pausa, permitindo que as lembranças aflorassem. Até que, finalmente, depois de alguns momentos, Amanda soltou um suspiro profundo. Sim, lembro. É um prazer ouvir sua voz. Não sabia que você ainda estava por aqui. Henrique se inclina para a frente. Cada palavra da conversa se tornava um fio entre o passado e o presente. Estamos curiosos sobre a Marisa. Precisamos entender algumas coisas sobre ela, explicou o pai com a voz embargada. De repente, a expressão facial de seu pai endureceu com a resposta que veio da outra ponta da linha, e Henrique notou a inquietação se espalhando pelo rosto dele. Eu entendo que você deve ter muitas perguntas. Amanda começou, e a impaciência no ar era palpável. Mas algumas coisas são complicadas. Podemos nos encontrar? Uma mistura de nervosismo e ânimo começou a invadir Henrique. Ele percebeu que havia uma gravidade no convite de Amanda. Não era só uma conversa casual. Era a chave para um cofre de memórias trancadas. Claro, onde podemos nos encontrar? Disse o pai, recobrando a compostura. Amanda sugeriu um café próximo ao seu apartamento.
Henrique mal conseguia conter a ansiedade. Assim que desligaram, ele sentiu o impulso de um novo começo. Pai, esse encontro pode ser decisivo, Henrique exclamou. O coração dele batia intensamente, equilibrando-se entre a empolgação e o medo. Sim, eu sei. Mas precisamos estar preparados para o que seja que tenha estado oculto por tanto tempo. Ao final do dia, avistaram o café onde tudo deveria acontecer. As mesas estavam dispostas ao ar livre, e a luz do pôr do sol criava sombras dançantes no chão de pedras. Henrique olhou para o pai. A determinação nos olhos deles era notável. A porta do café se abriu e Amanda entrou. O universo, mesmo que em uma pequena interseção de vidas, se tornou palpável, como uma bolha de expectativa estourando com o próprio peso da história que equilibrava. A verdade estava prestes a ser revelada. E aí, uma nova interrogação surgiu na mente de Henrique. E se essa verdade não fosse a resposta que eles esperavam? Quais segredos estavam prestes a causar uma reviravolta em suas vidas? O cheiro do café fresco misturava-se ao cheiro doce dos bolos expostos na vitrine, enquanto Henrique observava Amanda se aproximar. Ele mal conseguia conter a incerteza em seu coração. Era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e olhos profundos, que refletiam histórias e emoções. A expressão dela era um misto de alegria e tristeza, como se cada passo em direção à mesa esculpisse um fragmento de sua vida. Oi, Amanda. O pai a cumprimentou, estendendo a mão, e a mulher apertou com firmeza, como se quisesse transmitir a ele uma força. Henrique sentou-se ao lado do pai, nervoso, com a mente fervilhando de perguntas. Obrigada por virem. Eu não sabia ao certo como seria esse encontro, disse Amanda, puxando uma cadeira para se juntar a eles. Nós também não, mas precisamos entender mais sobre a minha mãe. Sua voz se embargou. Não era apenas uma questão de esclarecer o passado. Era uma tentativa de topar com o que havia sido selado em segredos durante anos. Uma pausa seguiu, enquanto Amanda buscava as palavras. O olhar dela se perdia por um instante, como se ela viajasse a um passado distante. Henrique podia sentir a tensão se acumulando à medida que o silêncio se estendia. Marisa foi uma mulher forte, mas estava cercada por muita dor, começou Amanda, os olhos brilhando com uma emoção adormecida. Ela tinha um sonho, algo que a movia, mas muitos não entenderam. E muitas vezes as pessoas não veem as batalhas internas. O coração de Henrique disparou. Ele queria saber mais, mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida começou a se fazer presente. E se as doridas memórias que Amanda guardava fossem mais sombrias do que esperavam? O que aconteceu com ela? Henrique interveio, a urgência nas palavras transparecendo. Amanda respirou fundo e acariciou a mesa com os dedos, como se procurasse apoio. Ela teve que fazer escolhas difíceis, decisões que a afastaram de pessoas que amava. Às vezes, o amor não é suficiente para nos manter juntos, respondeu com os olhos umedecidos. A vida dela era um campo minado de sentimentos. Muitas coisas permanecem ocultas, a não ser que você esteja disposto a enfrentá-las. O peso das palavras dela pairou no ar. Henrique sentiu que o tempo tinha parado, e tudo o que existia era aquela conversa. Ele precisava saber como a dor se entrelaçava com suas próprias memórias. Eles não estavam apenas desenterrando a história de sua mãe. Estavam também abrindo um portal que talvez contivesse resquícios de sua própria identidade. Eu quero saber o que ela sonhava, o que a deixava feliz, perguntou Henrique, o nervosismo se transformando em determinação. Amanda olhou para o pai antes de responder. O sonho dela era ser artista. Ela amava pintar e sonhava em expor suas obras. Mas a vida a levou por caminhos que ela não esperava, e essa parte da história ficou escondida. Sua voz falhou e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Nesse momento, Henrique percebeu que tudo que ele buscava estava mais próximo do que imaginava. As respostas não eram apenas sobre o passado da avó. Eram sobre sua própria jornada. Não, mas o que mais vocês esconderam?
indagou o pai, quebrando a tensão com uma sinceridade crua. O peso da expectativa se tornou palpável, como uma tempestade prestes a estourar. Amanda hesitou. O clima mudou e a atmosfera se tornava mais densa. Há mais coisas que envolvem Marisa, e talvez... Ela parou, olhando nos olhos do pai. Às vezes, as verdades são mais pesadas do que as mentiras. Com esse aviso em suspenso, Henrique sentiu o mundo ao seu redor tremer. Ele sabia que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo em suas vidas. E se essas verdades o levassem a um lugar onde ele não estava pronto para ir? Ele queria as respostas, mas e se elas doeriam mais do que a incerteza? E então, a pergunta se formou em sua mente. Estariam prontos para enfrentar as verdades que estavam prestes a emergir das sombras do passado? As palavras de Amanda pairaram no ar, quase tangíveis. Henrique sentia o coração pulsar de ansiedade, enquanto a mulher à sua frente parecia ponderar sobre um labirinto de lembranças. O café borbulhava ao fundo, mas para ele, o mundo se resumia ao olhar dela, a um passado que insistia em não se revelar. "O que você quer dizer com isso?" perguntou o pai, a voz estrondando como um trovão em tempestade silenciosa. Amanda mordeu os lábios, evitando o olhar de Henrique por um instante, enquanto lutava contra as emoções. O ambiente se tornava abafado, e cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, ela respirou fundo, como se preparasse o terreno para uma revelação devastadora. "Há um segredo sobre Marisa que nunca contei a ninguém. Algo que pode explicar por que ela se afastou. E também pode afetar vocês de muitas maneiras", disse ela com a voz trêmula, mas decidida. Henrique desejou que o chão se abrisse e o engolisse. Ele queria entender, mas o medo do que poderia ouvir o envolvia como um cobertor pesado. "Que segredo?" forçou-se a perguntar, quase sem voz. Amanda deslizou a mão sobre a mesa, buscando força. Seus olhos marejados se fixaram em Henrique, e ele sentiu um tremor passar por seu corpo. A mulher encarou as memórias que moldaram sua vida e, com uma leve hesitação, começou a narrar. Ela se apaixonou por alguém que não podia ter. Alguém que levava uma vida completamente diferente. Um artista como ela, mas de um mundo que não podia se misturar ao dela. Foi um amor intenso, mas sombrio. As palavras de Amanda eram cáusticas, cortantes, como se cada uma delas abrisse uma ferida. "O que você quer dizer com isso?" A voz do pai soou como um sussurro de desespero. Quem era ele? Alguém do passado de Marisa que retornou em um momento decisivo. E quando ela tomou a decisão final, ficou claro que era uma escolha entre o amor e a sua própria identidade. Ela optou por se afastar, e isso a destruiu. O ar parecia desaparecer. Henrique olhou para o pai, que parecia reviver uma punição antiga. As revelações de Amanda se entrelaçavam com os próprios sentimentos que ele tinha sobre sua família. Havia um padrão, uma história repetitiva que agora se desenrolava diante dele. "Mas o que isso significa para nós?" indagou Henrique, sua voz falhando. "O que queremos fazer com essa verdade?" Amanda, percebendo a dor nos olhos deles, moveu-se mais perto. Significa que Marisa nunca deixou de amar, e que, nas entrelinhas da sua vida repleta de dor, havia amor, escolhas e consequências que perduravam mesmo após sua partida. "Vocês precisam saber disso não só como neto ou filho, mas como portadores de uma história familiar que clama por ser contada", disse ela firme, enquanto o peso da verdade se estabelecia entre eles. Henrique sentiu o coração apertar. Aquela não era apenas a história de uma mulher. Era um legado de sentimentos reprimidos. Ele olhou para o pai, que tinha os olhos perdidos. "Precisamos saber o que aconteceu com esse amor." Henrique falou, meio que para si mesmo, e a urgência começou a crescer em seu interior. "A questão é, vocês estão prontos para enfrentar as consequências disso?" "Isso mudará tudo", Amanda sussurrou, e as palavras lhe pesaram como aço. A tensão crescia. O café esfriava, mas a temperatura emocional aumentava.
Henrique tinha certeza de que estava na borda de um profundo abismo, onde as verdades ocultas poderiam não apenas reescrever o passado, mas também moldar o futuro. E o que eles fariam quando as memórias de Marisa se tornassem um peso inescapável, quando o legado do amor dela começasse a desenrolar suas próprias perdas e ganhos? Ele se perguntava se estavam realmente prontos para traçar esse caminho, e principalmente se eles tinham coragem para descobrir a raiz de todas aquelas feridas. Naquele instante, Amanda fez uma pausa, como se estivesse prestes a compartilhar mais um pedaço daquela história conturbada. Há algo mais sobre o artista, que vocês precisam saber, e pode ser mais doloroso do que imaginam. O olhar de Henrique se fixou em Amanda, a expectativa e o medo entrelaçados em seu ser. O que mais poderia ela ter a dizer sobre a avó? As palavras pareciam engasgadas, como se cada uma precisasse ser ponderada com o máximo de cuidado. O artista, começou Amanda, com um tremor na voz. Ele não era só um amor. Marisa ficou grávida dele, e na época ela teve que fazer uma escolha assustadora. O que vocês precisam entender é que a vida dela foi marcada por um amor oculto que se transformou em um fardo. Uma onda de emoções tomou conta de Henrique. Sua mente começou a agitar-se com perguntas. Como assim? Uma gravidez? Um segredo escondido sob camadas de dor e silêncio? Ele olhou para o pai, pálido e imerso em suas próprias reflexões. Isso quer dizer que eu tenho um tio ou uma tia que nunca conheci? Perguntou Henrique, a voz tremendo de incredulidade. O peso da revelação o fez vacilar, como se ele estivesse perdendo o chão sob os pés. Amanda os observou, o olhar consistente, mas cheio de tristeza. Sim, Marisa fez uma escolha. Ela decidiu que, para proteger a família que formou depois, precisava deixar esse passado para trás. O artista foi uma parte de sua história, mas a vida a levou a um caminho diferente. No entanto, o segredo nunca a deixou. E isso a machucou profundamente. A tensão na mesa aumentava. Henrique sentia seu coração acelerar com a revelação, e uma tempestade de emoções, raiva, confusão e compaixão se espalhava por seu corpo. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Precisamos encontrá-lo. Precisamos saber se ele ainda está vivo, afirmou Henrique, determinado. Sentia que não podia deixar a história de sua avó, com todas as suas complexidades e dores, morrer em silêncio. Ele queria saber a verdade, de uma vez por todas. O pai o encarou com um semblante severo, mas em seus olhos havia um lampejo de entendimento. Ele sabia que a dor que sua mãe carregou era também uma herança de seus próprios medos. Henrique, isso não é tão simples. Podemos abrir feridas que estavam fechadas há muito tempo. O que aconteceu lá atrás poderia afetar todos nós, disse o pai. A dor em sua voz era inegável. Mas temos que ser corajosos, pai, Henrique exclamou, a frustração e a força emanando dele. Esse é o legado da nossa família, não pode ficar escondido para sempre. Amanda assistia àquela troca, percebendo o profundo impacto que a história da avó estava causando. Henrique está certo. Às vezes, enfrentar o passado é o único jeito de curar, disse Amanda, incentivando a comunicação entre pai e filho. A história de Marisa não deve ser uma carga, mas uma ponte. Vocês podem conectá-la a outra geração. O pai desligou-se do silêncio ansioso ao perceber que Henrique estava disposto a seguir em frente, a buscar respostas que poderiam dar sentido a tantas perguntas. Então, vamos encontrar esse artista. Se ele ainda estiver por aí, precisamos entender o que realmente aconteceu, disse finalmente com um semblante de aceitação. A determinação tomou conta do coração de Henrique. Ele sabia que estar disposto a encarar essa verdade não seria fácil, mas era o que deveria ser feito. Em um ato de coragem que reverberava na aliança que acabava de ser construída entre ele e o pai, eles seguiram juntos naquela estrada, determinados a desvendá-la. As semanas se passaram e, após muitas pesquisas, conseguiram localizar o artista. O encontro estava agendado em um domingo ensolarado.
No caminho, Henrique não conseguia deixar de lembrar de sua avó, das cartas, da mesa que fizera na feira. Todas as escolhas e mágoas a levaram a um encontro com a verdade. Quando chegaram a um pequeno ateliê, o coração de Henrique disparou. O artista, um homem com traços de velhice e genialidade, estava lá, cercado por suas criações. Henrique sentiu uma conexão instantânea, como se finalmente estivesse conectando as pontas soltas de sua história. Olá, sou Henrique, e este é meu pai, João. Nós viemos em busca de respostas sobre Marisa, sua amiga. A voz dele saiu trêmula, mas firme. O artista olhou para eles, um misto de reconhecimento e dor em seu olhar. Marisa. Sempre pensei nela. A vida nos tirou um do outro. Mas o amor que sentimos nunca foi esquecido. Ele respondeu, a vulnerabilidade de suas palavras estabelecendo um elo entre eles. Henrique sentiu que as palavras de Amanda se concretizavam ali. A dor e as verdades escondidas poderiam ser pesadas, mas também traziam uma sensação nova de libertação. A conversa fluiu em um contínuo de histórias entre o passado e o presente. E à medida que as revelações surgiam, cada um dos homens começou a se libertar de um fardo que os aprisionava silenciosamente. Marisa nunca tinha sido apenas uma mulher que se afastou. Ela era uma artista, uma mãe. E a luta dela agora ressoava fortemente nos corações de cada um deles. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Henrique e seu pai apontaram suas vidas para frente, mais unidos do que nunca, prontos para honrar sua história e o legado de Marisa. Eles compreenderam que o amor e a dor não eram opostos, mas sim lados de uma mesma moeda. E assim, embarcaram numa nova trajetória, determinada e repleta de coragem, decididos a levar adiante os sonhos que Marisa havia deixado. O peso do passado agora era uma ponte, não um fardo. Eles estavam prontos para viver e criar um futuro vibrante, onde o amor sempre encontraria um caminho, mesmo nas mais desafiadoras sombras. Este era o começo de uma nova era. E agora, que tal você fazer parte dessa jornada? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na divulgação desse conteúdo que tanto amamos. Comente suas reações e teorias sobre o final. A sua voz é importante. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão surpreendente. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.